Seja bem-vindo ao seu Jornal Paracatu Rural. Confira nesta edição. Mercado do leite em 2020 pode ser dividido em dois momentos, antes e depois da pandemia de coronavírus, é o que afirma a presidente de Cooperativa de Produtores de Leite. Nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram e ainda em podcast. Pesquise por Paracatu Rural no seu aplicativo favorito e cadastre-se, siga-nos. Nós estaremos esperando por você. Muito obrigado. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Série técnica. Segundo dados divulgados no último dia 8 de janeiro pela SECEX, Secretaria de Comércio Exterior, as importações brasileiras de derivados lácteos apresentaram no acumulado de 2020 o maior volume desde 2016, puxado principalmente pelo elevado nível de compras brasileiras no segundo semestre do ano. O volume importado em 2020 foi de 1.348 milhões de litros em equivalente leite, 24,4% maior que o volume importado em 2019. De acordo com a Milk Point, somente em dezembro foram importados cerca de 181 milhões de litros de leite equivalente, aumento de 124% em comparação com o mesmo período de 2019. Havia uma expectativa pelas condições de mercado brasileira de que este volume pudesse cair no mês de dezembro, o que não aconteceu. Já quanto às exportações, o volume no acumulado do ano foi de 101 milhões de litros, aumento de 55% em comparação com o ano anterior. Em dezembro, foram exportados cerca de 8,3 milhões de litros, valor estável em comparação com novembro de 2020, mas 74% superior ao mês de dezembro de 2019. Assim, o saldo da balança comercial de lácteos no último mês do ano de 2020 foi de menos 173 milhões de litros em equivalente leite, uma redução de 4% no déficit quando comparado a novembro de 2020. O presidente da Coopervap, Cooperativa Agropecuária do Vale do Paracatu Limitada, Valdir Rodrigues, conversou com o Paracatu Rural sobre como foi a agropecuária na região noroeste de Minas Gerais e expectativas para o ano 2021, principalmente ao pecuarista de leite. Ele disse que o ano 2020 pode ser dividido em dois momentos, antes e após a pandemia de coronavírus. Perfeitamente nós podemos fazer essa divisão. Primeiro que nós tivemos um início de ano, eu acho que o brasileiro, em geral, naquela preocupação de recuperação de um país politicamente diferente, a gente pensava nisso, num país reestruturando as suas instituições, um país ganhando credibilidade, tanto do ponto de vista judiciário como político. Em um primeiro momento era a grande esperança. Depois tudo isso foi colocado em choque pela pandemia. Esse vírus colocou, num primeiro momento, uma barreira, né, entre aquilo que a gente tinha de perspectiva para o ano e, ao mesmo momento, parece que interromper e perder tudo aquilo que a gente tinha em vista para o transcorrer do ano. Então, nós podemos dividir o primeiro semestre e vinha da forma tradicional, mais ou menos tranquila, a gente com a esperança de ganhar mercado e o Brasil, não só o agronegócio, mas o Brasil. E quando chegou a pandemia foi um momento de muito susto, deixou a gente com muita dificuldade, sobretudo na questão do leite. Nos primeiros dias foi preocupante. Eu inclusive me lembro que você nos procurou e fez uma solicitação para o produtor rural, inclusive que tivesse já vacas prontas para serem secadas ou próximo disso, que já fizessem porque haveria uma possibilidade de redução do consumo do leite, né? Foi, François, naquele momento a gente teve que comprar leite dos nossos produtores em torno de 1,70, 1,60 por aí, e vender esse leite a 1,10, a 1,15,
Então a gente estava trabalhando contra o mercado naquele momento. Era um momento que não só a nossa cooperativa, mas o Brasil em geral do setor preocupava. E logo em seguida começou a pandemia, quando o governo federal colocou o auxílio emergencial dos R$600, foi demonstração que quando a renda é distribuída, as pessoas consomem e o mercado aquece. Houve um aquecimento. E naquele momento, por mais que a gente fale, a comida mais barata, o alimento mais barato que nós temos hoje é leite, feijão e arroz. Então houve, quem produzia leite, feijão e arroz aqueceu os preços. Aqui a primeira coisa que a pessoa pegava, aquele auxílio emergencial, era passar no supermercado. A primeira coisa era comprar uma caixa de leite, comprar arroz, comprar feijão e comprar o óleo de soja, mais ou menos nesse sentido. Então houve um aquecimento e logo em seguida, que a gente vivia um momento de muita apreensão, já com dificuldade, com medo de não conseguir colocar os nossos produtos no mercado, houve uma inversão. E a gente teve, então, uma recuperação desse primeiro semestre. No segundo, também quase uma parte muito significativa, foi muito bom. Depois houve também uns dias que o dólar deu uma baixada. Houve um excesso de importação no mês de setembro, mês de outubro, mas depois houve uma firmada. Então, em geral, se você for olhar para a cadeia do leite, o ano de 2020 foi muito positivo, foi muito bom mesmo. Então, o segundo semestre deu uma equilibrada no mercado do leite que aconteceu no ano 2020 como um todo. Sim, deu uma equilibrada. Então, o ano 2020, historicamente aqui na cooperativa, parece que foi um dos melhores anos da história da nossa cooperativa, quando fala, porque aí o mercado começou a consumir, o dólar valorizado, o real desvalorizado, as pessoas não iam lá, ficava mais centrado na produção interna. Isso foi muito importante e houve, apesar da dificuldade que a gente houve do pavor desse vírus, o vírus foi, nós não podemos deixar do efeito psicológico, do desgaste psicológico, gente perdendo pessoas queridas na nossa comunidade, né? A gente não pode falar, mas do ponto de vista econômico foi muito positivo. Valdir, na cadeia produtiva do leite, a gente sabe que um dos principais insumos que pesa no custo da produção é o alimento, né? E também o alimento ele teve uma elevação de preço, principalmente com relação à ração, né? O milho, a soja, teve uma elevação porque o próprio mercado externo começou a comprar demais do Brasil. O Brasil exportou muito ano passado, foi o maior produtor de soja do mundo, né? Então tudo isso influenciou também para que o produtor de leite ficasse meio que entre a cruz e a espada, né? Ele, por um lado, no segundo semestre conseguiu vender um pouco melhor, em compensação também ele teve um custo um pouco maior. Desta maneira, é muito importante o produtor rural fazer um planejamento com uma pessoa capacitada, auxiliando, principalmente no que se refere a produzir o próprio alimento, plantar o milho, plantar o sorgo, plantar ali a pastagem numa área recuperada, né, que ele trate a sua pastagem como uma lavoura para que ele tenha um alimento de qualidade e consiga produzir mais leite, e aqueles que produzem carne, da mesma forma, produzir mais carne por hectare, né? Nesse sentido, quando você fala de grão, que é natural que quando há essa desvalorização do real, o grão fica mais caro. E o produtor de grão também tem um acesso melhor ao mercado. Há uma valorização dos grãos no mercado interno. Foi muito positivo, mas ao mesmo tempo também o produtor de leite ganhou, porque não houve uma pressão de entrada de leite externo aqui no nosso mercado. Com isso, deu uma valorizada na questão do leite, e ao mesmo tempo, quando você compara, mesmo o grão com o preço muito elevado, mas você compara o preço do leite com o preço do grão, ainda ficou vantajoso. Entendi. Porque eu tinha época que eu mesmo, como produtor de leite, a gente ficava satisfeito quando 1 litro de leite era o preço do mesmo preço de 1 quilo de ração. E sempre 1 quilo de ração, nesse período, ficou mais barato ou compatível com 1 litro de leite. Nesse sentido, foi mesmo com os grãos elevados, ainda foi positivo produzir leite quando você faz essa comparação, que é uma comparação já
tradicional ou histórica que a gente faz. Agora, quanto à produção, o produtor, hoje nós caminhamos para um mundo muito tecnificado, buscando o auxílio da técnica, e é fundamental. E é necessário que as pessoas vão especializando nas áreas. Pessoas que vão especializando para produzir leite e outras especializando para produzir grãos. Isso nós não podemos negar. Nós temos pessoas hoje altamente qualificadas na produção de grãos e pessoas também altamente qualificadas para produzir leite. E essa parceria tem dado muito certo. E já há anos aqui na cooperativa, uns 4 anos atrás, 5 anos, eu comecei a desenvolver um trabalho aqui de incentivar os pequenos produtores, principalmente na região de Vão. Nós temos uma parte do nosso de propriedade de cooperados nossos que tem muita dificuldade de produção de lavoura sequeiro. Porque é por causa das irregularidades das chuvas. Quando você pega onde tem altitude melhor, que são mais altas, que é a região de Chapada, vai bem, ou próximo das chapadas também, a lavoura de sequeiro. Então esse pessoal que está mais distante dessas regiões de chapada, talvez tenha sido importante, a gente tem incentivado, de comprar essa silagem. Ao invés de fazer essa silagem, de comprar essa silagem por causa da quantidade de pivô central que a gente tem aqui em Paracatu. Então é muito importante fazer essa conta. Mas ao mesmo tempo, agora quando você fala de pastagem, realmente o produtor, o criador de gado, tanto da pecuária extensiva, corte como para o leite, ele tem que ficar especialista em produção de pasto. Corrigir a sua pastagem, corrigir esse solo com calcário, com gesso, colocar os nutrientes necessários. Porque onde você vai colocar uma cabeça de gado, você pode colocar até 5. Então a técnica chegou e ela chegou e para ficar. As pessoas que não aliar a técnica, realmente eles vão ou sair da atividade ou trabalhar na contramão e trabalhar com prejuízo. Então tem que conciliar o seu modelo, a sua região com as necessidades. E Paracatu tem um privilégio muito grande nesse sentido, pelo fato da gente ter essa quantidade de produtores que pode estar prestando serviço aos produtores de leite, que tem sido uma parceria muito grande. Nós compramos, a cooperativa faz esse pagamento para o dono do pivô e parcela para o cooperado em 4 parcelas, 5 parcelas, que tem ajudado muito. Então, ajuda o dono do pivôzeiro ter condições de fazer 3 safras nesse sentido, que vai ganhar tempo. E nós temos alguns parceiros que têm sido muito importantes nesse sentido. Então, foi muito saudável essa parceria. No próximo episódio, você não pode perder a continuação dessa prosa com o presidente da Coopervap sobre o mercado do leite. Um abraço e eu te espero. É isso aí. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Acordo de manhã